Foi. Ah, tá. Ele até excluiu o Davi, deixa eu falar pro Davi aqui. Começou a gravação aqui. Porque acho que ele excluiu o David. Nossa, aqui. Mandar até mensagem pra ele aqui. Entrar de novo. Apareceu pra mim que ia excluir ele. Não sei por quê. David WordPress. Então, pessoal, vamos começar aí, então. E, inicialmente, para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Marcos Jamir. Eu sou o CEO e fundador da African Dev. A gente tem vários webinars que a gente está trazendo nos últimos meses. A gente estava focado mais na programação, mas agora a gente tentou trazer um webinar que não foca mais só na programação em si, mas que foca também em algumas carreiras, né? Então, nesse aí a gente resolveu trazer a Laura, que é uma pessoa que trabalha aqui no Brasil, que já trabalhou em algumas empresas que a African Dev já presta serviço, então é uma pessoa que tem bastante experiência, que ela vai explicar para a gente principalmente várias coisas sobre esse mundo de tecnologia na parte de gerência, o que é PO, PM, são o que essas pessoas fazem além de mandar nas pessoas, né? Além de mandar os desenvolvedores. Então, Laura, aí, bem-vindo ao webinar da African Dev. Aí agora, com você, pode partilhar a tela, apresentar. Pessoal, também vocês podem fazer pergunta também e no decorrer da apresentação da Laura. Realmente vai ser uma conversa bem tranquila mesmo, para a gente entender esse mundo do desenvolvimento no olhar dela. Realmente a gente está acostumado muito a ver o desenvolvimento no olhar do desenvolvedor, mas o que é olhar agora no pessoal que está na parte de gerência também. Tranquilo? Vai lá, bora lá, Laura. Boa, obrigada, Jambi. Gente, boa noite, tarde, não sei quais são os fusos horários envolvidos aqui. Eu sou a Laura, então, como o Jambi bem disse aqui. Eu trouxe uma apresentaçãozinha, vou apresentar aqui, coisa muito enxuta. Eu tentei até mudar umas coisinhas ali, mas eu estou no computador da empresa, que eu estava aqui ralando na African Dev, e vim aqui para o escritório para a gente fazer junto o movimento. E aí eu acho que um bom ponto para iniciar aqui, né, a conversa, é tentar desmistificar um pouco algumas perguntas comuns que a gente tem aí, né, PO, PM, Product Manager, Product Owner, os produtos digitais, o que é isso, né, de comer, o que é. E, então, assim, eu acho que um grande ponto legal aqui que a gente vai sair dessa agenda bem clarificado são essas diferenças, algumas dicas também. Eu acho que tem muita gente que está na área aí e que pode pensar em migrar, pode pensar quais são as opções de carreira, né, relacionadas a isso, se eu vou para entrar numa vertente mais técnica mesmo, ou se eu venho para a gestão do negócio. Então, hoje, se você tem dúvidas de como é esse caminho, eu espero clarificar aí o máximo possível, né? Então, quem sou eu, né? Eu estou aqui em Belo Horizonte, moro aqui, né, nascida e criada. Hoje eu estou alocada num produto que é especializado em mensageria, né, como SaaS, como Software as a Service. Eu trabalho hoje, né, numa empresa, numa holding da Meta, né, que é dona aí das canais de mensageria do Facebook, Instagram, WhatsApp. Tem outros canais também que não são tão falados, mas na área do business eles são bem robustos. E como disse aí o Jamil, eu já perpassei algumas empresas aí nacionais e de fora também. Eu sou formada em sistemas de informação, mas o meu MBA é voltado em gestão de negócios para TI. Então, assim, eu queria começar a falar uma coisa que eu acho que é muito legal aqui. A primeira coisa que eu queria trazer desde muito cedo, desde que eu entrei na área da TI, né, porque eu me embrenhei em outros cursos aí também, mas desde que eu me embrenhei na área da TI, da tecnologia, eu entendi que eu sou uma pessoa que gosto de entender mais o core do negócio. Como assim? Quando às vezes chega uma demanda, um problema,
né? Alguma situação eu gosto de entender aqueles porquês, né? Então, eu sempre fui desde cedo uma pessoa muito questionadora. Não gosto muito de fazer as coisas assim, sem ter um porquê por trás, uma justificativa legal. Então, essa habilidade, eu acho que também foi o que me trouxe muito para essa vertente aí de TI mais voltada para o negócio. E eu também tenho um perfil que eu estava até comentando isso mais cedo hoje. Aquela resiliência que o dev tem de ficar ali, às vezes, debruçado horas e horas no código para resolver uma linha e tal, eu sei que tem muita gente que ama e muita gente que tem uma mentalidade mais pragmática mesmo, que quer voltar os olhos para o problema em si. E tá tudo bem, os dois pontos, eu acho que cada um tem o seu talento, né? E eu vi desde muito cedo na faculdade que meu talento não era esse, de ficar ali mergulhando naquela coisa de ver as dúvidas do Stack Overflow, dos fóruns e tal. Eu queria, assim, resolver o problema. Então, esse foi o motivo pelo qual eu, na faculdade de sistemas, que a gente brinca, né, que não é nem mate-comp e nem muito humanas, enfim, tem uma ponte ali, né, acho que o curso de sistemas de informações me propiciou um pouco isso, de ter essa ponte, né, de entender ali, às vezes, a demanda que chega do cliente para a gente, então, ele me proporcionou ter essa mentalidade que eu pudesse analisar, questionar e poder preparar melhor a demanda para ser uma ponte mesmo entre o desenvolvedor e o cliente, né? Então, é nisso que eu tenho trabalhado aí nos últimos 6 anos, né, na minha trajetória. Eu, desde muito cedo, eu percebi isso. Meu primeiro estágio, eu lembro das palavras do meu coordenador, você é meio tagarela, né? Você fala muito. Eu vou te colocar aqui na análise do requisito, porque você pergunta demais, você quer sempre saber muita coisa. Nesse meio do caminho aí, eu tive uma trajetória como QA também, e eu lembro muito que nas plannings, eu falava muito, mas por quê? Por que que o sistema está comportando dessa maneira? Por que na hora que eu clicar aqui, ele vai para esse caminho e não para esse aqui, que é mais otimizado? Então, eu acho que essa mentalidade questionadora, ela é boa para nós todos, mas sobretudo para quem vai trazer as definições sistêmicas, né? Eu acho que deixa a vida de todo mundo mais fácil. Deixar a vida do desenvolvedor mais fácil, porque ele tem as instruções muito claras, e deixar a vida do cliente mais fácil, porque ele sabe exatamente o que ele vai receber ali no final do dia, né? E aí, trazendo um pouquinho, então, o papel do PM e PO. Eu coloquei algumas frasezinhas assim, eu não gosto de slide cheio, não. Mas quem é dev gosta, né, da tela cheia de código, eu sou mais da grosso assim. Então, aqui eu pus o seguinte: como PM/PO, meu papel envolve definir a visão do produto, gerenciar o backlog, priorizar funcionalidades e garantir alinhamento com os objetivos do negócio. Gente, se eu estiver falando alguma palavra aqui diferentona, um grego, um negócio, vocês podem comentar, colocar na caixinha, que eu vou também trazendo aqui, mas eu vou deixar uma sessãozinha de perguntas também. E por que eu coloquei PM/PO? Porque eu sei que tem muitas empresas, muitas organizações, onde esses papéis são misturados. Eles, na verdade, não eram para ser, tá? O papel de PO é um cargo dentro da estrutura Agile, né? Um papel Scrum, mas ele muitas vezes é confundido e tem muitas organizações onde esse profissional faz esses dois papéis, né? Esse era o meu caso até um mês atrás, até chegar um PM novo aqui na Meta, e agora eu estou mais voltada, nesse período, exercendo a função de PO momentaneamente, né? Então, assim, qual é a diferença básica entre esses dois papéis, né? O PM, ele é o cara que vai trazer a demanda bem ainda mais crua, vinda ali do cliente, que às vezes não tem esse linguajar sistêmico, qual a gente está acostumado a trabalhar, ou seja, não espere que o cliente vai chegar para você e falar assim: olha, eu quero que você faça uma integração com a minha API, e a requisição vai ser essa, e a resposta vai ser aquela. Então, a coisa não gira assim, o cliente fala: olha, eu quero um sistema que eu consiga fazer isso, isso e aquilo. E é a dor dele, a necessidade dele. Então, o PM nas organizações, ele vai entender essa dor de uma forma
atender, né, o stakeholder, o cliente dele ali, e ele vai criar a ferramenta de roadmap. E aqui eu trazendo a visão do PM bem numa organização onde tem essa construção de roadmap, né, que geralmente muitas delas são orientadas por quarter, então as pessoas dividem ali, né, nos trimestres o que precisa ser feito. Então, o PM vai ser esse cara responsável por gerir, de acordo com o que foi definido ali, as definições de valor, ao que a empresa está orientada, por exemplo, qual é o valor que nós vamos gerar esse ano. Nós precisamos aumentar a receita desse produto aqui em 20%, nós precisamos aumentar a adesão em 30%. Ou para alcançar esses objetivos, a gente tenta entender o caminho que a gente tem que percorrer para chegar no final desse arco-íris, né? O PM, então, é a parte fundamental desse processo, que ele vai associar as demandas, e aí ainda em forma bem macro, né? Nesse momento, a gente não sabe ainda assim os caminhos técnicos pelos quais a demanda vai passar. A gente sabe o que tem que ser feito e o valor de negócio que aquilo vai agregar dentro da organização. Então, o PM, ele vai ser o responsável por organizar esse roadmap, por trazer a visão de negócio, enfim, por dizer ali numa linguagem que eu vou chamar aqui alto nível, porque ele não tem requisitos técnicos, né, envolvidos nesse momento, para dizer, olha, cara, eu vou, ao final de 3 meses, eu vou te entregar essa e essa funcionalidade que vão agregar esse valor no seu negócio. E aí, por consequência, você vai ter o seu aumento de receita, que toda empresa deseja ter, né? O seu aumento de engajamento, usabilidade e itens do tipo. Então, basicamente, aqui eu fecho parênteses do que é o PM, né? E a passada de bastão que é feita para a parte do PO é justamente esse contato que o PO tem juntamente do time técnico. Então, aí, de posse das informações que foram priorizadas, macro priorizadas ali na parte do PM, o PO vai fazer essa jornada de discovery, né, de trazer a demanda do que a gente chama de fluxo upstream, que é esse fluxo de descobrir, entender, gerar o valor da demanda para o fluxo de downstream. E nesse fluxo de downstream, a pessoa do PO vai ser a pessoa responsável por entender, tá ok, o cara quer que eu implemente essa funcionalidade aqui na aplicação dele. O que eu preciso? Vou precisar de uma integração, eu vou precisar de um front novo, vou precisar de alterar que parte da jornada, vou construir essa jornada, vou fazer um discovery aqui. E aí, muitas vezes, esse trabalho do discovery é levemente compartilhado entre o PM e o PO, porque às vezes o PM às vezes essa solução já existe no mercado, né, porque muito pouca coisa hoje a gente cria do zero, né? A gente usufrui, faz benchmarking, vê como está sendo feito no mercado. E ele faz esse discovery, por exemplo, se a empresa que eu trabalho tem um concorrente, eu vou lá ver. Claro que eu vou lá ver. É importante eu ver. Para quê? Para eu copiar, sim, o que é feito de bom e ver o que ele está fazendo de errado e não replicar também. Então, isso é uma parte do discovery. Às vezes ver, por exemplo, ali no meu mapa do meu heatmap, se eu estou tendo muito clique, se aquela área está quente, opa, eu vou precisar melhorar o meu front, essa tela aqui não está tendo muita aceitabilidade, vamos trocar isso aqui junto com a galera de design, vamos chamar a galera para conversa. Isso é muito importante antes de deixar a demanda redonda para um dev conseguir pegar. Então, assim, esses passos, eles são, de certa forma, invisíveis na jornada, porque no final do dia o dev vai codar, mas eles são o que propicia aquele conforto e, consequentemente, uma jornada que possa vir a ficar mais livre de erros, de bugs, né, e de itens não previstos. Então, basicamente, o PO pega na mão desse PM que trouxe a demanda ali no contexto de negócio, e ele traz para o ambiente técnico, gerenciando o backlog, escrevendo as histórias de usuário, deixando claro ali, refinando com o desenvolvedor, por exemplo, o que aquela tarefa, ao final dela, o que é o resultado que eu estou esperando, sabe? E aí, nesses pontos, é muito legal, pelo menos no meu ambiente de trabalho aqui, eu faço muito esses double checks, por exemplo. Lá com o meu PM,
eu pego a demanda, eu escuto o que ele falou, eu pego o contexto, quando ele acaba de falar, eu falo, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que é isso, 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 então, né? Tá certo? Muitas vezes ele fala, não, você não entendeu essa parte aqui. Opa, então, fala de novo. Outras vezes está entendido, senão vira aquele telefone sem fio, né? Que o cara pede uma moto e a gente entrega uma gangorra, porque em alguma parte desse percurso, alguém só passou a informação de que tinha que se movimentar e não falou as outras características. Tinha que ter uma roda, que tinha que movimentar e não era pendular o movimento. Então, assim, pode parecer bobagem, mas ter essas definições redondas vai ajudar muito a vida do desenvolvedor a entender o requisito, porque aí eu estou codando. Opa, eu tive uma dúvida, mas, poxa, será que esse botão vai vir aqui mesmo? Será que eu posso, na hora que eu vou chamar o back-end aqui, qual classe que eu tenho que adicionar? Aí já é uma coisa mais ali com o tech lead, esses pormenores técnicos, mas quem sabe isso não está associado a uma regra de negócio que está escrita ali no card, sabe? Então, esses itens trazem conforto e trazem uma melhor acurácia mesmo do que é a demanda que chegou, se a gente for para pensar, ela chegou lá do stakeholder. E aí, se a gente for refletir bem, o stakeholder ele não faz ideia quem está pegando, ele não teve essa comunicação, essa oportunidade, né? Ele não quer saber quem pegou, ele quer saber lá da moto dele não virar gangorra. Então, o PO ele já vem mais próximo do time, sabe? Eu, pessoalmente, vou confessar aqui para vocês, eu gosto muito mais de ser PO do que PM, porque o PO ele está próximo do time e da demanda em si, e eu gosto de entrar ali dentro dos requisitos da demanda. Como eu sou uma PO formada na área técnica, eu sei do que eu estou falando ali, eu consigo dar uma opinada ali, às vezes, na agenda de refinamento. Poxa, mas a gente vai por esse viés, mas se a gente for pelo aquele outro viés técnico, será que não vai performar melhor? Assim, muitas sugestões que eu dou, gente, às vezes eu tomo uma ali do tech lead que fala, não, isso aí que você acabou de falar não faz sentido. Mas também faz parte opinar, outras vezes eu acerto também e faz parte do game, tá tudo certo. Eu gosto muito dessa parte, tanto que nas minhas passagens aqui profissionais, eu gostei muito de quando eu fui PO de data, porque aí eu conseguia manipular os dados e era uma squad mais técnica. Eu gostei dessa experiência, mas não é todo PO que tem esse viés, não é todo PO que vem para essa abordagem ali de entrar um pouco no viés técnico, mas faz parte, assim, às vezes o PO está bem focado mesmo na história de usuário funcional e, querendo ou não, essa é a atribuição mesmo do PO, não deixar o desenvolvedor com fome de requisito. Porque quando eu sei que eu faço meu serviço bem feito, quando um dev meu pega um card e ele sabe o que tem que fazer ali, ele tem as regras, ele está codando, às vezes ele, mas e essa dúvida aqui? Não, ele vai lá no cardzinho, no Gira, no Azure, e vê as regras ali. Claro, uma coisa ou outra escapa, sim, a gente vai incrementando, e essa é a diversão do Agile, né? Mas ter o domínio ali do que você está falando em termos de produto é o que faz literalmente o nome de Product Owner valer, dono do produto. E você, como bom dono de alguma coisa, você quer cuidar bem daquilo, né? Você quer dar o melhor para você quando algo você é dono daquilo. Então, basicamente, essas são as diferenças, né? E ao mesmo tempo, é o que faz a roda ali se retroalimentar de forma também a não sobrecarregar todo mundo, né? Porque é muito trabalho e tem que dividir para todo mundo. Coloquei aqui um pouquinho de como é meu dia a dia, junto com o time de desenvolvimento. Hoje eu tenho 2 squads que mexem com mensageria, uma que é exclusivamente dedicada para o time de WhatsApp, e outra que é dedicada para outros protocolos de mensageria, porque eles demandam menos, mas eu tenho uma que precisa atender exclusivamente alguns itens lá de WhatsApp. E lá a gente usa frameworks ágeis como o Scrum, né, o Kanban e essa junção que é o Scrumban, né, juntando ali os ritos do Scrum junto com o quadro Kanban.
Então, assim, esse é o famoso arroz com feijão bem temperado, ele funciona para qualquer organização, é o simples que funciona, e eu acho que como insight aqui eu também já deixo isso, às vezes a gente quer fazer coisas muito mirabolantes, visões lindas, incríveis, sendo que, pelo menos para o dia a dia ali da empresa que é focada no Agile, o básico funciona. O manifesto Agile, ele foi muito certo quando ele diz isso, sabe? O básico, se eu pudesse resumir todo o manifesto Agile em uma frase, seria: o básico funciona. Porque é isso, está tudo claro ali a visão do que eu estou fazendo, do que está no meu to-do, de quando eu preciso entregar, das recorrências ali da sprint, cara, o jogo está ganho. O jogo está ganho. O que pode ir ocorrendo nesses mesmos caminhos são os impedimentos, os bloqueios, e isso aí, gente, muda de endereço, muda só de endereço. Toda empresa tem, pode ser assim, a empresa de outro planeta vai ter essas intercorrências que é da vida, que é do ambiente profissional mesmo, né? Aqui eu coloquei as atividades que eu conduzo, né? O planejamento da famosa planning, né? O planejamento de sprints, o refinamento do backlog, que esse item aqui é minha menina de ouro. Para mim, esse item, refinar o backlog, é o que diferencia meninos de homens. Porque o PO que não faz refinamento, cara, ele se vendeu. Porque, assim, qual é o touch point que eu vou ter com o meu dev se eu não refinar a atividade com ele? Então, eu preciso guardar esse momento ali na minha sprint para ter essa agenda com o meu time, trazer a demanda, deixar a galera falar. Pô, Laura, mas e essa regra aqui? Faz sentido? Porque também eu ganho nessa agenda. Porque eu trazendo e refinando a demanda com todo mundo, vai que um dev tem ali um insight, trouxe uma coisa que eu não estava pensando, sabe? Então, o refinamento, ele é essencial também para esse ciclo do entendimento que eu disse, que vem ali do stakeholder até a entrega final do produto, né? As reuniões de alinhamento com os stakeholders eu também acho muito importante, e eu não acho só importante fazer elas no momento da entrega, porque vem comigo. Se você fizer a reunião só na entrega e teve algum item ali que mudou ou que não foi bem entendido no meio do caminho, cara, você deixou para publicar, depois está publicado o negócio, fez a release, está em produção, e o cara falar, não, era uma moto que eu queria. Então, assim, ter esse contato recorrente também, para mim, é regra de ouro da parte de gestão do projeto, porque é a sua salvação. De falar ali, não, eu estou me resguardando, eu estou entendendo o que está sendo pedido e eu estou transportando da forma como deve ser ali junto com o meu time de desenvolvimento. Até porque, muitas vezes, isso assim, 80% dos times que eu já trabalhei na vida, dos meus times de desenvolvimento, são compostos por devs que são, por definição, introspectivos. Então, os caras não vão perguntar. Eles não vão... Então, se a gente que é da área do negócio tem essa soft skill de comunicação ali, dinâmica e tudo mais, a gente tem que ser responsável por puxar isso assim. Pô, vamos entender que junto comigo, eu tenho hoje, os meus 2 times são de devs muito introspectivos, muito mesmo. E eu tive muita dificuldade quando eu entrei aqui, porque eu pedi os feedbacks e eles não respondiam. Então, eu fui criando dinâmicas. Aí, toda vez da semana que tem refinamento, eu já mando no canal algum textinho diferente. Então, eles sabem que vão vir uma gracinha, sabe? Assim, porque eu tento trazer eles para o meu lado, junto comigo. Hoje eu tenho... Essa semana eu pus lá. Hoje eu tenho, a gente vai refinar uma feature lá de fluxos de WhatsApp. Aí eu fiz assim, mas por quê? Por que nós vamos fazer isso hoje, Laura? Aí eu respondi assim, eu mesma me respondi. Primeiro que por quê de resposta e por quê junto, né? Assim que escreve, aí faço uma piadinha, mando algum meme, alguma coisa que está em alta. Aí eu comecei a perceber que os caras engajam, porque eles se sentem mais à vontade, mais em casa. E é aquele negócio, né, gente? É um time que você passa 8 horas por dia junto. Pô, você passa mais tempo com essa galera do que com sua família. Você tem que ter intimidade para poder falar assim, ô Laura, ô minha pior, isso aqui eu não tô achando que vai dar certo, ou isso aqui não faz sentido. Ou às vezes até um desenvolvedor fala assim, mas aquele outro item do backlog lá, ó,
ver lá, tá doendo mais ou vai gerar mais receita. Pô, vamos fazer ele primeiro? Então, é um trabalho em time, em conjunto, que é muito bom ter o insight, né, juntamente com o time de desenvolvimento, com o PM, com todo mundo que estiver envolvido ali, né? Para mim, trabalho agile, ele só funciona se todo mundo estiver ali na mesma gana, assim, de fazer o gol, né? Botei aqui um pouquinho dos meus desafios, porque aí também nem tudo são flores, né? Parece bonito, né, quando fala assim, mas a coisa é difícil, o pau quebra de vez em quando. Mas é legal também. O pau quebrar dá um pouco de emoção. Onde dói, né? Priorização de funcionalidades, gerenciamento de roadmap e alinhamento entre equipes. O que é isso aqui? Vou dar um exemplo prático. Aqui na Meta, a gente tem uma reunião de uma semana, antes de todo início de quarta, para definir o que vai ser feito nos próximos 3 meses, no próximo quarto. Só uma semana e vocês decidem tudo? Não, a gente já vem trabalhando nesse roadmap no quarto anterior, para que a gente já tenha as definições ali para elencar, né? Nesse momento que a gente faz esse planejamento, que aqui é chamado de PI Planning, a gente vê todas as áreas que estão precisando da minha squad, todas as áreas que a minha squad também precisa para a gente estabelecer as dependências. E é muito lindo, gente, porque sai todo mundo planejado e as dependências, e aí eu viro e falo, beleza, squad A, a minha squad B aqui vai fazer a atividade, vai entregar para você conseguir fazer a sua. E aí o squad C fala para mim, beleza, squad B, eu vou fazer o que você precisa também para você entregar essa demanda. Sai todo mundo rindo de orelha a orelha dessa PI Planning. Só que o que acontece ao longo do quarto? Chega o tão temido cliente, aquele cliente enterprise que gera milhões na receita da empresa, e fala, eu quero aquela funcionalidade ali. E eu quero porque eu posso, porque eu estou pagando muito dinheiro. E ele tem razão, tá? Ele tem razão, porque é aquele bom e velho ditado, né, do hypo. Quem manda na sala é o hypo, a highest paid person in the room. No final do dia, quem manda é quem está sendo mais bem pago ali na sala, né? Ou quem está pagando mais. E sim, essa realidade aí também só muda de endereço. É muito lindo o planejamento, mas ele sofre repriorizações. E essa repriorização é o samba que o PO e o PM têm que sambar ao longo do quarto. E às vezes não é fácil, porque aquela repriorização, ela está ocupando o lugar de algo que eu comprometi. Vai que esse cliente aí, cheio de dinheiro, me pediu uma demanda que vai ocupar o lugar que eu prometi lá na PI. Cara, eu vou fazer aquela demanda para você, e agora? Estava planejado. Então, esse é um grande desafio que, para mim, para minha vivência, hoje eu resolvo ele de uma forma muito simples. Eu comunico todos os envolvidos. Eu não deixo ninguém sem saber do que está rolando ali, porque essa PI Planning, todo mundo tem ciência do que todo mundo vai fazer. Então, a partir do momento que eu vou deixar de fazer alguma coisa que eu prometi, é uma questão de palavra. Gente, sabe aquilo ali que eu prometi 2 meses atrás? Cara, não vai rolar. Mas o mais importante do que não rolar é deixar todo mundo envolvido ciente do porquê que não vai rolar aquilo. Olha, não vai rolar porque chegou um cliente com uma receita maior ou com uma urgência maior. Enfim, a demanda, de uma forma ou de outra, que chegou furando a fila, ela tem um valor muito maior. E às vezes o valor não é só dinheiro. Às vezes o valor é fazer com que aquela empresa que gera milhões não dê churn. Não, porque às vezes o churn é pior do que uma simples não aquisição de novo cliente, porque o cliente que dá churn, ele também fala para os outros que a sua empresa é ruim. O que é churn, Laura? Me explica. Oi? O que é churn? Churn é quando o cliente sai da sua carteira. Tipo, olha, não quero mais os seus serviços. Eu estou dando churn. Eu estou pedindo demissão como cliente. Estou saindo da sua carteira, beleza? Então, assim, esse cara, pô, pensa o trampo que você teve para fazer ele chegar no seu funil e ele ser um cliente seu. Às vezes o valor dele é muito maior do que só ficar prospectando cliente. Se você não tampar o buraco da saída, também não adianta ficar trazendo cliente. Se o seu serviço está ruim, se você não presta ali
um atendimento de customer service, né, muito efetivo, você acaba gerando essas fissuras e aquele bom e velho ditado, né? Se o cliente fala bem, ele fala para um, se ele fala mal, ele fala para 10. Então, isso aí precisa ser evitado. E acontece, essas repriorizações acontecem muito na vida do PO/PM. O recado aqui, que eu coloquei aqui, né, comunicação clara, check-ins regulares e backlog flexível. Esse backlog flexível é meio polêmico, eu faço isso aqui no meu ambiente de trabalho, eu costumo deixar uma gordurinha, porque eu sei que no meu caso aqui, os meus times dão conta dessas demandas que são, às vezes, um nível de suporte que a gente chama N3, né, que ele é mais complexo, demanda código, e pode ser que eu tenha um mês de N3 grande, pode ser que no meu mês de N3 seja pequeno, então eu tenho sempre um desenvolvedor de plantão ali na espreita para pegar essas demandas de urgência. Então, sim, faz parte do jogo deixar um backlog flexível, uma gordurinha para absorver o que não vem. Ah, Laura, mas e se não acontecer nada durante o quarto? Vai ficar lá a galera ansiosa? Não, tem muita coisa para implementar. A gente bem sabe que o que não falta na vida do profissional de TI é trabalho, é melhoria. Então, é só a gente puxar, a gente refina, a gente traz uma demanda que às vezes não foi comprometida no quarto, que está ali no backlog do produto, mais despriorizada, pô, é a vez dela, então vamos chamar ela para entrar no palco, que vai ser a vez dela de brilhar. Então, assim, tudo que eu acabei de falar agora, não sei se vocês perceberam, requer um pouco de diplomacia, de manejo, de chegar perto do cara, porque também não é legal ficar, não, eu não vou fazer porque não dá. Não, olha, chegou uma outra demanda aqui, traz esse discurso de compreensão, sabe? Juntamente com as pessoas que você tem que reportar, traz e também para o seu desenvolvedor, né? Cara, olha, vou precisar que vocês deem uma apertadinha aí, porque chegou uma demanda na correria aqui, mas não quero fazer disso um padrão, chegar toda demanda correndo, que também fica uma squad que só fica apagando fogo. Pô, chato de trabalhar assim, né? Então, assim, essas coisas acontecem, mas com o devido planejamento, elas vão ficando mais esporádicas. Elas só ficam sendo pontos ali que a gente tem que apagar pequenos incêndios, e no resto a gente segue com a visão que a gente criou para trabalhar nos próximos meses, né? E aí fica mais fácil de trabalhar assim. Deixei aqui uma dica para quem está afim, interessou por essa área, quer saber um pouco mais o que é o dia a dia, o que é que ele faz. Esse material aqui, essa Leanception do Paulo Caroli, esse Paulo Caroli, ele é um grande mentor da área Agile, e ele criou essa metodologia chamada Leanception, que basicamente ele consegue provar que se a sua organização tirar uma semana e parar todo mundo para planejar o que vai acontecer, você vai ganhar muito mais dinheiro do que ficar parando ali ao longo do tempo e consertando as coisas que você não dedicou um tempo para conversar antes. É mais caro, você vai gastar mais dinheiro na implementação. Às vezes, se pessoas fazem outsourcing ou pagam squads, pode ter certeza. Não, vai parecer que a gente está parado e só conversando abobrinha, mas não, a gente está pensando no produto. E essa metodologia dele, ele tem as fases, né, do que ele chama de Leanception, é fazer mesmo uma Inception de produto, deixar todo mundo falar, deixar todo mundo cuspir as ideias, fazer os brainstorms e sair dessa agenda com tudo arredondadinho ali, o que você tem que fazer. Fica tudo mais claro para todo mundo. Já vou dar um spoiler aqui. Ele fala que todo mundo tem que parar. E aí o todo mundo, na cabeça dele, é a alta diretoria, até o último cavalo do bandido lá, todo mundo parar. QA, desenvolvedor, todo mundo para, pelo menos um pouquinho. Aí ele garante para você que vai compensar ao longo prazo, em termos de custo, em termos de qualidade de planejamento, né? Isso também acaba que traz uma qualidade de vida, né? Porque é muito mais gostoso, gente, trabalhar num grupo que está organizado, que você sabe o que tem que fazer, do que um grupo que fica apagando fogo, que fica, poxa, minha pior chatona, toda hora traz uma demanda, fica cobrando. Não,
Por exemplo, eu sou uma PO que cobra 0, porque eu sei que ao final da minha sprint eu vou lá fazer review e eu vou ter que aplicar meus critérios de aceite. Então, meu desenvolvedor sabe que eu não vou pegar no pé dele, mas ele também sabe que ele vai performar para entregar aquela demanda ali que foi solicitada dentro do prazo da sprint. Se a gente fez todo o rito para estimar quanto que aquilo ali vale de esforço, fez o planejamento, a demanda está clara, pô, não tem segredo. O time vai fazer gol e é muito gol. Eu, antes de entrar aqui nessa agenda, saí de uma sprint review, onde a diretoria elogiou as nossas squads como as squads que mais abrem Gmood na Meta Brasil. Ou seja, nós somos a squad que mais publica, porque quem abre Gmood quer subir as PRs para produção, né? E o índice de falha, de bug dessas PRs, ele está próximo de... Tá, tipo, 2, 3%, se eu não me engano, assim, o mais baixo do departamento aqui que a gente trabalha. Então, assim, é muito legal, isso é segredo de organização, clareza nas informações, né? E trazer o time para jogar junto. Então, deixo aqui essa indicação de leitura que é muito legal. Esse cara eu tive, como ele trabalhou comigo, eu tive contato com ele, é uma referência mundial. E é um cara que, né, brasileiro e tal, reconhecido mundialmente, e vale muito a pena. Agora, esse passinho aí para fazer perguntas, podem ficar à vontade, quem quiser pode falar comigo. Um de cada vez. Ok, pessoal, boa noite mais uma vez. Eu vou começar, não sei se conseguem me escutar. Uhum. Ok. Eu gostaria Sim, primeiro de conseguimos. perceber, começar com uma pergunta. A parte da definição do tempo de uma sprint, por exemplo, é feita pela PO? Eu vou te responder essa pergunta com duas respostas. Segundo a metodologia Scrum, o tempo ideal, assim, podem haver tempos diferentes para sprints, mas o Scrum diz que não é para ser muito curto, que é para não dar tempo, não ficar sem tempo de entregar uma demanda de valor, e também não pode ser muito longo, porque senão tira toda a ideia de ser agile. Trazendo aqui a discussão da moto, do que era uma moto e uma gangorra, às vezes, no Agile, eu posso combinar com o meu cliente o seguinte, ele quer uma moto, eu vou demorar 2 anos para entregar a moto para ele. Só que em 3 meses eu consigo entregar uma bicicleta, que faz funções parecidas com a da moto, não tem as melhorias, mas pelo menos ele não vai andar a pé. Então eu chego para ele e falo, cara, a moto agora, assim, rapidão, eu não vou conseguir te entregar. Até porque, depois de 2 anos, se bobear, o cara nem quer a moto mais. Então, eu consigo já adiantar a vida dele, algumas necessidades, né? E isso é o MVP. E o Agile é isso. Numa sprint eu entrego um valor ali, que é uma bicicleta. Aí na outra sprint eu já consegui colocar um motor nessa bicicleta. Na outra sprint eu já consigo colocar um freio a disco, um negócio, eu vou ir melhorando ali, até que no final das contas eu entreguei a moto que é até diferente, tem mais qualidade e faz mais quilômetros por litro do que a moto que ele pediu lá 2 anos atrás. Então, partindo deste princípio, o padrão que o mercado usa para sprints e que eu, pelo menos nesses 6 anos que eu estou na área que a gente usa, é de 2 semanas, tá? 15 dias. Esse prazo, ele é definido em conjunto com o time definiu que foi o melhor, então de 2 em 2 semanas a gente entrega valor.
Pode ser que não seja aquela demanda toda, a feature toda, mas eu já consigo entregar alguma coisa que você consiga usar. Consigo entregar uma jornada, alguma coisa ali legal na aplicação. No meu caso aqui de mercado, é 2 semanas, aqui no caso do meu departamento, e te falo que o padrão de mercado que eu vejo é 2 semanas também, mas eu já vi sprints de 1 mês, tá? E aí é a cargo da resolução do time também. Depende se o time tem um Scrum Master, geralmente o Scrum Master vai querer colocar os padrões Scrum máximo, assim, ele vai querer replicar a literatura, por exemplo, o Scrum indica que tem entre 3 e 9 desenvolvedores, pessoas do time de desenvolvimento, né, entre desenvolvedores e QAs. Então, assim, ele vai fazer esse esforço para colocar nos padrões. Então, em média, são 2 semanas aí, que é o que o mercado está dizendo. Ok, e outra pergunta, esse prazo já se conta ou já se deixa alguma margem para atraso ou algum imprevisto durante o processo do desenvolvimento? Sim, e muito importante essa pergunta. Quando a gente estima aquele card para entrar ali na sprint, aquele valor, ele tem que estar contabilizado o esforço que o desenvolvedor vai ter para poder, por exemplo, ele precisa implementar uma integração. Ele vai ter que ler a documentação dessa API, ele vai ter que criar os cenários. Eu aqui, como PO, no meu card, eu faço bem no modelo de história de usuário, onde eu deixo o BDD, onde eu deixo os casos de uso, sabe? Tipo, eu como usuário, eu quero fazer isso, isso e isso, para que o sistema faça isso, isso, isso. Então, assim, quando um desenvolvedor meu lê o meu card, ele sabe o que precisa ser feito, eu deixo as documentações de referência, às vezes, se veio uma documentação de API, ou se tem algum link no Confluence que fala daquela funcionalidade, eu deixo linkado. Então, assim, quando o meu desenvolvedor vai estimar o esforço que ele vai gastar, ele já está me dizendo que é para me entregar aquela história pronta. E aí, é claro, né? Podem acontecer intercursos no período, às vezes aquela demanda vai tornar para outra sprint, é normal, mas via de regra, se estiver tudo planejadinho, sem impedimentos, e com o discovery bem feito, tudo, ele estima para me entregar ali naquele período de tempo de 2 semanas, quando chega no final ali da revisão da sprint, né, desse rito Scrum, do sprint review, ele me mostra, ó, aí eu fiz a entrega aqui, está publicado, está performando assim, 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 e eu realizo esse critério de aceite que se tiver, né, eu falo assim, eu estou falando eu como PO, né, o papel do PO faz isso. Ele valida se a demanda foi entregue conforme os critérios de aceite e libera aquilo ali para fazer o release, né, a entrega. Geralmente é assim que funciona. Ok, obrigado. Imagina. Alguém tem mais perguntas? Eu posso fazer a minha? Enquanto o pessoal pensa, eu vou fazer a minha. Aqui, Laura, uma coisa que eu sempre tive dúvida em saber. Por exemplo, o PO, de certa forma, né? Ele que escolhe o tech lead do projeto ou essa diferença? Para mim, tem sempre essa diferença entre a hierarquia entre os dois. A Square, por exemplo, o PO monta a equipe, com isso monta o tech lead, ou o tech lead é uma pessoa que vem sempre, de certa forma, veio à parte. Como que é, e também a outra pergunta, como que é a relação da hierarquia entre os dois, né? PO e tech lead, e a relação, por exemplo, entendeu? Como que é isso aí? Boa, ótima pergunta, inclusive. Eu vou trazer um pouco da minha perspectiva de vivência com meus tech leads, e eu não sei explicar por quê, gente. Eu só trabalhei com tech lead foda. Não sei se pode ficar gravado aqui, mas, assim, só gente muito boa de serviço. Geralmente, não é o PO que escolhe o tech lead. Geralmente, o tech lead, ele é elencado ali entre o time de desenvolvimento, porque há um consenso comum de que aquele cara geralmente é um cara que tem um conhecimento absurdo do legado, e ele vai conseguir auxiliar os demais desenvolvedores muito por esse motivo. Ele costuma não codar, porque está ali sempre instruindo o desenvolvedor como fazer, ajudando na documentação base, fazendo code review dos caras, dando insight
para que o código do cara fique mais performático, né? Esses tipos de coisas. Então, assim, por definição, geralmente, o tech lead é esse cara que, do bando de desenvolvedores, é o cara que mais sobressai e que tem essa mentalidade de o lobo da alcateia que protege todo mundo, sabe? Então, ele geralmente é respeitado, mas, assim, enquanto desenvolvimento, o cara tem um grande conhecimento, às vezes não só do legado, quanto da stack, né, que está sendo trabalhada, e é naturalmente elencado como tech lead, né, por alguma liderança, ou às vezes o time mesmo entendeu que o cara ali se comporta como, se sobressai um pouco mais nesse sentido de ter um conhecimento, porque assim, não sei se vocês concordam comigo, não faz sentido ter um tech lead que não tem conhecimento, que você vai perguntar ao cara uma dúvida e o cara fica ali igual parado, igual um dois de paus, não sabe responder, não tem sentido. Que compõe o nome dele, né? Tech lead, líder técnico. Cara, se o cara chegou no ponto de ser líder técnico, é porque o bando que está ali, de alguma forma, ele tem uma hierarquia de respeito e de conhecimento mesmo, maior do que todo mundo. E a segunda parte da resposta, eu vou falar um pouquinho do meu relacionamento com o tech lead aqui. O meu tech lead, especificamente, ele tem um conhecimento gigante do legado, um conhecimento gigante por consequência das regras de negócio, e aí um trabalho complementar, porque ele vem geralmente complementando ali os requisitos técnicos. Por exemplo, na minha agenda de refinamento, eu trago as regras de negócio. Para fazer aquela regra de negócio acontecer, ele vira e fala assim, não, tem uma documentação técnica que fala que o payload da requisição vai ter esse campo, e esse campo é o que compõe a regra de negócio que eu pedi lá. Porque se eu falei na regra de negócio que tem que vir o campo data de nascimento, o campo sobrenome e o campo endereço, o que quer dizer isso no código? Que ele vai ter que puxar da requisição esse campo. Birthday, date, address, sabe? Então, ele vai me complementar nesse sentido. Idealmente, a gente se complementa. Eu não entro no trabalho dele, porque eu não vou ficar ali também dando pitaco na parte técnica, no código, em como eles vão formatar aquilo, e ele também não vai dar pitaco nas minhas regras de negócio. Então, é um trabalho complementar, sabe? Top. Eu não sei se o Marcos já terminou, porque eu também tenho mais uma pergunta. Pode fazer, Michel, pode fazer. Ok, eu gostaria de perceber o seguinte, pela explicação que a Laura deu, pelo menos eu percebi que o PM é aquela pessoa que faz a primeira filtragem e depois entrega ao PO, que é para poder fazer um trabalho um pouco mais aprofundado. Então, na vida real, eu gostaria de saber se as empresas normalmente optam por manter uma pessoa como PO e outra como PM, ou elas muitas vezes podem ter só um PO que faz também o trabalho de PM. Boa pergunta. E eu vou te responder com a seguinte resposta. Tem um mês que eu, de tanto chorar, eu consegui a figura do PM aqui. Por quê? Para mim, te responder essa pergunta vem no seguinte viés. Depende do quê? Do tamanho da organização. Hoje eu faço parte de uma organização gigante, que tem várias vertentes, e que cá entre nós tem coisas que rolam na meta que eu nem faço ideia. Eu não conheço todo mundo, eu não conheço todos os departamentos, eu tenho pouca visibilidade de tão grande. Quanto maior a empresa, maior as hierarquias, e aí, por consequências, burocracias, e por consequências, demandas. Então, no estágio que eu estava, porque eu tenho 2 squads para tocar, eu estava deixando pratos caírem. E alguns pratos eram do papel de PM, que eu estava fazendo, e outros pratos eram do papel de PO. Aquele bom e velho ditado: se você faz tudo, você está fazendo tudo mal feito. Eu vou trazer uma brincadeira da minha vida pessoal.
Na minha casa, a gente coleciona muitos instrumentos, minha família gosta de música, tem vários. E aí, vira e mexe, eu apareço, às vezes, fazendo uma baguncinha lá na minha casa, tocando um pandeiro, um violão, depois um contrabaixo. Aí eu tenho a fama de fazer tudo. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam, qual é o segredo de você fazer tudo? É simples. Eu toco todos os instrumentos mal. Eu faço tudo mal feito. Então, assim, quando você não se especializa, você vai deixar os pratos caírem. O ideal é ter as duas funções, mas aí se a gente está falando de uma organização pequena, que atende um backlog pequeno, dá para fazer e você tem um tempo hábil, não é nada que está atropelando tudo, é possível sim, porque eu estava performando esse papel até pouco tempo atrás. Eu já trabalhei em muitas empresas que tinham PM acima de mim, eu como PO, eu já fui PM também de alguns POs. Teve outras empresas, no caso da 123, eu era PO Lead, PO do chapter de POs. Eu estava na liderança de 14 POs. E aí não era PM, a nomenclatura lá não era PM, mas eu tinha que dar conta das coisas da minha squad e também gerenciar, porque o chapter de POs também tem suas demandas. E aí, sobretudo em empresas grandes, essa diferenciação é muito importante, porque, com certeza, se o PO pegar para tocar vários instrumentos, ele vai tocar mal feito. E aí a história de usuário vai ficar mal escrita, o roadmap vai ficar mal escrito, vai vir alguém perguntar o prazo, alguém da diretoria, e eu não vou conseguir responder, porque eu estou fazendo ali a história que vai ficar mal feita, entendeu a ideia? Então, assim, se a demanda é muito alta, é imprescindível ter os dois papéis. São, às vezes, invisibilizados, tá? Mas quando não tem, todo mundo sente falta. Ok. Deixa eu ver. Uma pergunta também que eu tenho, Laura. Eu tenho uma dúvida, né? Por exemplo, para seguir essa carreira de, por exemplo, o pessoal que é desenvolvedor agora, você chegou a codar alguma vez na vida? Você chegou a ser desenvolvedor ou não? Eu cheguei a desempenhar um papel de QA, onde eu fazia testes automatizados, e aí, por consequência, eu codava. Mas eu codava uma automação que rodava os testes unitários dos meus desenvolvedores. Então, assim, foi uma trajetória muito curta, mas me deu noções de lógica. Eu não cheguei a aprofundar, porque foi realmente muito curta, sabe? Eu fiquei alocada rápido, mas eu tenho a noção. Entendi. Entendi. E aí, então, tipo assim, a sua carreira começou como tester, de certa forma, e depois, pegando suas habilidades, você foi já para PO, PM. E, Emílio, assim, como que o pessoal, por exemplo, pode seguir esse caminho? Assim, o pessoal que é desenvolvedor agora, como que eles vão desapegar, eles vão deixar esse desenvolvedor para ser um PO, PM? Como que, tipo assim, porque não tem uma formação, né? Tipo assim, todo mundo já é desenvolvedor, todo nesse mundo. Como que eu vou seguir esse caminho, entendeu? Tipo assim, como que eu vou tentar mostrar quais as habilidades, por exemplo, que eu tenho que ter, igual você mostrou no início, mas da forma como que eu teria que me impor que eu queria virar isso. Eu não sei como que é essa trajetória de carreira, entendeu? Legal, boa, ótima pergunta. Eu vou falar um pouco do que aconteceu comigo, tá? Eu sou formada, o meu background, minha formação em sistemas de informação foi feita no IFMG. O que é o IFMG? É o Instituto Federal Minas Gerais. Os institutos federais aqui no Brasil são institutos de ensino superior com um viés mais técnico. Por que eu estou dizendo isso? Porque na minha graduação, eu tive um background mais técnico, eu tive mais matérias da área de programação, do que se eu tivesse feito esse curso em uma outra universidade aqui do Brasil. Beleza? Por que eu estou dizendo isso? Eu saí da universidade, mesmo não gostando de codar, com uma noção muito boa. Gente, eu tive uma matéria de compiladores, eu tive que criar um compilador, e só no ano seguinte que eles viram que a matéria é tão difícil, porque o livro de compiladores é um dragão cuspindo fogo. Não sei se vocês já viram a literatura base de compiladores aí, que é referência em muitos lugares. E um guerreiro, assim, que é o programador. E o dragão é o código, é o compilador. E aí, só no ano seguinte, eles viram que estava tão difícil criar o compilador
que eles falaram, não, pode criar pelo menos o interpretado, que é a linguagem ali de nível intermediário, que a gente estava criando compilador em baixo nível. Então, assim, eu saí do ensino superior com essa noção de um background mais técnico, mas o meu perfil era um perfil de gerência. Eu tive muita dificuldade, Jamil, e eu acho que alguns de vocês vão se identificar, porque quando você sai da universidade, ou até mesmo ali nos períodos finais, você precisa fazer um estágio, você vai procurar as vagas de estágio. Cara, é tudo para codar. É tudo para codar. Eu tive, em particular, uma sorte que eu entrei para codar, o cara viu minhas skills de comunicação e falou, não. Ele enxergou em mim uma analista de requisitos e eu segui essa carreira. Mas, assim, eu tive muito medo de inscrever para os estágios de programação, porque eu falei, cara, eu não quero codar, eu tava com bloqueio e tal. Mas pode ir, faz o estágio, porque estagiário é a chance que a gente tem de errar, né, para fazer as coisas. Então, continua nesse caminho, expresse essa vontade, essa personalidade questionadora nos ritos. Se a empresa que você está tem uma metodologia ágil, por exemplo, eles vão ter os ritos, então questiona, porque foi assim que aconteceu comigo. Eu era QA, mas eu questionava tanto, eu trazia tanta regra de negócio na planning e tal, que as minhas lideranças começaram a ver em mim essa personalidade da gestão do projeto. E eu acho que é muito mais fácil fazer essa transição desse jeito que eu falei, mas tem vagas nesse sentido. O que eu acho que é a soft skill que precisa ter. Não ser introspectivo. Então, assim, se você é um dev e a sua característica é ser um cara mais fechado, um cara que eles pintam o dev, né? Como o cara fica ali no quartinho escuro, codando, depois ele entrega a feature e bate o ponto e continua ali, porque aí ele vai jogar o videogame dele. Não seja esse cara, seja um cara interativo, um cara que comunica, que puxa o time, e um cara sem medo de fazer pergunta idiota, porque foram muitas perguntas idiotas que me salvaram, que para mim são as perguntas idiotas que eu faço que me dão a característica de ser uma PO que quase sempre entrega o que foi pedido, assim, sem nenhum ruído de comunicação, sabe? Então, ter uma comunicação clara, no meu caso, o inglês foi imprescindível, porque às vezes o cliente é de fora, o cara tá falando ali inglês, pô. Eu tenho que entender o que o camarada tá querendo. Eu vou transpor isso pro meu time, que eu preciso transpor bem. Então, ser um bom comunicador em vários níveis nesse sentido, e não ter medo de perguntar, de pingar. Eu passo o dia inteiro. Gente, 60% do meu dia a dia é responder no Slack, às vezes é responder coisa repetida. Porque é isso, porque é comunicar. Grande parte da tarefa do PO é comunicar e deixar as coisas claras para todo mundo. Para quem está comprando, para quem vai prestar o serviço, que é o desenvolvedor. Eu acho que essa skill é imprescindível. Boa, boa, boa. Alguém tem mais alguma pergunta? Antes de eu fazer uma outra minha que eu tenho também. Vamos lá, outra, acho que vai ser a minha última pergunta. Tipo assim, nessa carreira de PM, por exemplo, tipo assim, e hoje, como que é uma PO, por exemplo, né? Quando ela, igual você falou, você transitou de carreira, né, de empresa, para mim é melhor, assim, por exemplo, product owner, se você é o dono do produto, né? E como que tipo assim, sair de um produto que você não sabia nada, que você sabia tudo sobre o produto, você viu o produto crescendo, você criou o produto, e ir para um outro produto, tipo assim, que às vezes já é formado, com uma ideia, modelo de negócio. Tipo assim, eu fico pensando, PO tem que, para mim, na minha hora, quando eu penso sobre PO, eu falo, essa pessoa tem que ficar num produto pro resto da vida. Tipo assim, você é o dono do produto. Da forma, quando você chega num produto novo, você não é o dono do produto, as pessoas sabem do produto mais que você. Como que é sair disso, tipo assim, desse lugar que eu sei de tudo, eu criei, esse é meu filho, pro lugar que agora eu sou a mais estranha do possível do rolê, entendeu? Aí, se essa for a última pergunta, para mim é a cereja do bolo das perguntas boas, porque eu tive essas mesmas dúvidas no início de carreira, porque o dono do produto, ele é o cara que mais sabe daquele produto, né?
E aí eu ficava muito pensando, cara, eu vou pegar um desafio novo, eu não sei nada disso. E aí, para mim, a cereja do bolo, para suprir essa necessidade, é ser bom em descobrir. Eu não tenho que ser bom num assunto. Por exemplo, lá no 23 Milhas, eu era referência no programa de fidelidade, eu sabia todas as regras, mas como que eu descobri isso? Ninguém na vida nasce sabendo alguma coisa. A gente estuda, a gente lê pra caramba, a gente busca ficar fera naquilo até a gente virar referência. Então, quando me colocaram o produto fidelidade na mão, vou dar um exemplo para você. O que eu fiz? Pô, não sei nada de fidelidade, não sei como comprar uma milha, cara. Então, vou ter que saber. Eu me inscrevi em todos os programas de fidelidade do Brasil. Eu descobri o que era a regra legal de um, o que não era legal do outro. Eu fui nos fóruns, vi que os clientes estavam chorando lá do programa da Smiles. Não, essa parte é ruim, essa pontuação aqui é ruim. Não, eu vou trocar o ponto por panela. Não, entendeu? Então, assim, tinha uns que tinham as vantagens, tinha outros que tinham as desvantagens. Eu peguei as vantagens e copiei, que eu não sou boba. Eu peguei as desvantagens e falei, não vou botar no meu produto. Então, assim, para mim, a melhor habilidade, a mais genérica e a que vai salvar você como profissional de produto, é ser bom em descobrir. Então, eu estudei até virar referência do produto milhas. Tanto que depois que eu saí do 123 Milhas, eu dei algumas consultorias sobre o programa de fidelidade, porque eu estava com tudo na minha cabeça, eu criei a caixa preta ali da lógica de um programa de fidelidade, porque se vocês pararem para pensar, o programa de fidelidade é muito legal, cara, porque ele faz você achar que está ganhando alguma coisa. Mas a bunda nunca perde, né? Mas é legal, pô, tô ganhando ponto, que os caras bonzinhos. Então, assim, para eu fazer o usuário entender que eu tô, né, essa É uma coisa boa para ele, né? Essa magia toda ali, então você tem que ficar bom nisso, entender essas regras de negócio, porque regra de negócio vai ter em todo produto. Então, se você for bom em entender regra de negócio, eu posso sair do programa de milhas para trabalhar no do foguete, para depois trabalhar numa loja de vassouras, enfim, coisas aleatórias totalmente, porque eu sou bom em pesquisar e entender tudo daquele nicho, até eu ficar especialista. Então, assim, quando eu entrei aqui na minha squad, por exemplo, de meta e mensagerias, pô, não sabia nada. Eu não sabia, por exemplo, responder a seguinte pergunta: pô, como que o WhatsApp tem essa grana toda? Como que o WhatsApp é o maior canal de mensageria do mundo, sendo que ele não me cobra um centavo? Até isso. É a pergunta que me fazem, me explica isso, eu queria saber também. É porque nós, usuários finais, não pagamos dinheiro. A empresa que paga. É o business que dá a grana para o WhatsApp. Para você conversar ali com aquele robozinho da empresa que você quer, que você comprou o tênis e que vai fazer a devolução rapidão, quem está pagando é a Netshoes. Para você acionar o seu seguro e o robô, você não precisa conversar com nenhum atendente, que igual essa semana passada, eu não interagi com nenhum ser humano, eu acionei meu seguro pelo Bolt. Quem pagou foi a Porto Seguro. Não sou eu usuário final, mas eu, de certa forma, pago porque eu estou pagando o serviço da Porto Seguro, que é uma área que está pagando o serviço do WhatsApp. Então, assim, até eu chegar nessa descoberta, antes de eu pegar esse cargo, eu não sabia, mas o importante não é não saber, é ter a sede de procurar e ficar ali, cara, deixa eu descobrir qual que é o princípio, qual que é a lógica disso aqui. É a mesma coisa do desenvolvedor, porque você vai querer saber de uma linguagem nova, você vai querer saber tudo daquilo, você quer ficar especialista, referência. Eu acho que para tudo na vida, né, você ser um bom profissional que é referência no assunto, você tem que saber do que você está falando. E para isso você tem que buscar, ler, entender, ser curioso, sabe? É o segredo. E aí, se você for curioso para um produto, você vai ser para outro. Claro, tem produtos que a gente gosta mais e às vezes bate na nossa afinidade, né? Eu gostava, por exemplo, de trabalhar com na 126 Milhas, porque eu gostava de viajar. Né? Mas, enfim, também gosto do produto que eu estou hoje. Tá tudo certo, facilita se o produto for uma coisa que você gosta, que você tem uma curiosidade ali a mais, mas manter essa habilidade de sempre ser curioso, proativo, é o essencial, é o coringa.
Entendi. Boa. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Acho que já deu fomos quase mais que 1 hora de webinar, mas foi muito bom, velho. Pelo menos já saí sabendo algumas coisas, sabendo que o WhatsApp como que ganha dinheiro, né? Achava que eles eram bobo, ganhava dinheiro com isso, né? Você acredita que eu achava que eles ganhavam dinheiro vendendo informações? Achava que era filantropia, né? Não, eu achava que eles pegavam informações nos nossos chats, assim, nas conversas, assim, e vendiam para as empresas. Sério, é isso que eu achava. Pega também, tá? Pega também. Marcos, Mas é isso, tenho- isso que eles ganham dinheiro. Pode perguntar ao Wanderlei. tenho ali uma pergunta. É em relação. Laura, uma questão. No teu, né, na tua trajetória como PO e PM, como que lidaste com. Talvez já tiveste alguns fracassos, não sei. Como lidaste com esses fracassos em relação ao time de desenvolvimento que talvez pode ter, porque às vezes para fazer algumas coisas, às vezes ocorre isso. Como lidar com isso no ramo da área de TI? Olha só, essa pergunta sua, ela tem vários tipos de fracasso que o PM/PO pode lidar. Um deles é, às vezes, a funcionalidade que você trabalhou tanto ali para definir as regras de negócio foi despriorizada. Isso aconteceu no início da minha carreira com uma funcionalidade de um filho meu, porque assim, a gente sente como se fosse nosso filho, né? E eu fiquei muito frustrada, porque eu sou uma pessoa que pessoalmente falando, eu gosto de ter a sensação de finalizar os meus trabalhos. Eu não gosto de ter a sensação de deixar coisas em aberto. E aí, para mim, aquilo ficou em aberto. Isso me frustrou muito, até eu entender que eu consigo ir até um certo ponto. Que, por exemplo, se o meu chefe do meu chefe disser amanhã que eu não vou fazer mais aquilo, quem paga o meu salário é ele. Então, o meu trabalho vai ir até um certo ponto onde eu consigo controlar, sabe? E é importante entender isso para você trabalhar o fato de que a frustração pode acontecer, é um processo natural do sistema mesmo, e da vida, né? Nem tudo sai como a gente planeja. E geralmente, se a gente for uma pessoa muito controladora, o que geralmente é o perfil do todo, que está controlando o gol de meta, você pensar, se eu estou controlando o que eu vou fazer daqui a 3 meses, pô, eu só estou cadastrando isso, documentando, eu tenho que ser um pouquinho um viés controlador, né? Então, entender que as frustrações podem acontecer, que às vezes elas não dependem de você, né? E no caso dos desenvolvedores, eu acho que é muito um jogo de morde e assopra. Quem me conhece sabe que no pessoal eu sou muito brincalhona, sou muito palhacinha, mas na hora do trabalho eu falo muito sério. Só que esse sério que eu falo, ao mesmo tempo que eu me imponho enquanto profissional, eu não quero ser aquela pessoa... Sabe, tem um líder e tem um chefe, e o líder inspira e o chefe é aquele cara que quando chega, você fala, chegou o chefe. Eu não gosto dessa personalidade, mas eu também não gosto de ser passada para trás. Porque eu já lidei com um desenvolvedor na minha squad que era aquele cara detrator, que só reclamava de tudo, ou que enrolava nas atividades. Como eu no background técnico, às vezes eu sei que se ele está pontuando aquela história ali que vale 5 pontos, ele está pontuando com 8, ou 10, 13, se usa Fibonacci, por exemplo, eu dou uma questionada. Mas, cara, você olhou por esse site aqui? Porque eu tenho que fazer um pouco isso. Não tem que entrar tanto, às vezes, o técnico faz isso por mim, mas, assim, eu não sou boba. Então, acho que o recado é, eu sou legal, muitas vezes eu imponho como profissional, mas quando acaba ali no final do expediente, eu chamo para tomar uma cerveja, que tá tudo bem também. Somos profissionais, não inimigos, isso faz parte do jogo, né? E aí, no caso da frustração, eu acho que entender até onde a frustração foi por conta de um erro seu, um erro de processo seu, ou de coisas que aconteceram mesmo no dia a dia profissional. Tá tudo bem. Se for um erro meu, é buscar melhorar, porque o leite já entornou, e ver onde que fazer uma retrospectiva, por isso que eu gosto muito daquele ponto que eu falei de ter os feedbacks bem cíclicos, bem trazer todo mundo ali bem
junto comigo, periódico, porque se o estrago for feito no meio da sprint, eu tenho tempo de consertar ainda, sabe? Eu não preciso deixar a sprint correr toda para falar, você fez o troço errado. Não, se eu estar ali presente com todo mundo, eu vou ver esse defeito antes, sabe? E aí vai ser mais fácil de consertar. Eu acho que esse equilíbrio, sabe? As situações vão acontecer mesmo, e é um trabalho interno, e no âmbito profissional é ver onde que você pode melhorar mesmo, que acho que todo mundo tem como melhorar enquanto profissional, né? Ok, obrigado. Sim, porque às vezes às vezes, né, ao entrar por esse ramo, ou para o PO e PM, para além daquilo que falaste, há um ponto que às vezes a pessoa tende a ser um pouco controladora para o time de desenvolvimento, por falta de experiência e ali torna uma experiência não muito boa para a própria pessoa, mas também para o time que ela está ali gerindo. E o teu ponto de vista é bom e geralmente é bom termos esse ponto de vista ser um pouco mais flexível e claro, né? E saber como lidar com as flutuações que, como disseste, sempre acontece durante o curso ali do desenvolvimento do sistema ou do projeto. Uma coisa que pouca gente sabe é que essas pessoas de produto sofrem muita pressão da diretoria, das pessoas acima, e às vezes a gente exerce uma blindagem mesmo para o desenvolvedor, mas essa blindagem, às vezes, para proteger demais o desenvolvedor que tem que estar tudo liberado. E não é bem assim, é um tempero. A comida não pode estar salgada demais, nem insossa demais. E tem muita gente de produto que não consegue lidar com a pressão. Eu sou uma pessoa que já trabalha há muitos anos nessa área, eu estou acostumada a lidar com essa pressão. Quando eu fecho meu expediente aqui, eu vou fazer minhas coisas pessoais, vou praticar meus esportes, liberar minha endorfina, porque eu sei que essa pressão é do trabalho. E eu não trago ela para minha mente, para ficar aqui na minha mente me apertando, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu vou comunicar para vocês, olha, essa demanda, cara, é muito prioritária, dá uma caprichada nela para mim, porque tudo se resolve, às vezes, com a diplomacia. O que é melhor eu falar? Ô, Délio, faz um negócio para mim, ou eu chegar. Aí, eu pagar uma cerveja depois, dá uma priorizada isso, faça. Sim. É tudo é um time mesmo, sabe? Que se não jogar todo mundo junto, não vai dar certo. Pois é. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Então, acho que tem, não. Pessoal, vamos finalizar por aqui. Laura, esse é o seu LinkedIn, né? Vou mandar lá no grupo, pessoal, vou mandar lá no grupo já o link. Aí o pessoal vai te seguir lá no LinkedIn. Boa, vamos trocar figurinha. Se tiver coisas aí das agendas radiais ou das comunidades, é sempre legal participar. Vou pegar aqui, se eu pegar seu LinkedIn, manda lá nos grupos da African Dev. Pessoal, então acho que é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Laura, muito obrigado de novo pela conversa. Vai ficar gravado, a gente sobe no YouTube essa semana ainda, aí vocês vão assistir, ok? Valeu, pessoal. Valeu, gente. Obrigadão. Obrigado nós pela partilha do seu conhecimento e pela resposta das questões aqui feitas por nós. Então, à disposição. Boa noite. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Tchau, boa noite a todos.